nós vamos entender biblicamente como Deus ama e se manifesta na comunhão. Nós vamos aqui, vamos pôr de pé para ler esse texto. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. O próprio Deus disse: o homem, todos falam uma mesma língua. E quando fala de linguagem aqui, na NVI diz o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar. Então havia, além do idioma, que era um só, havia um acordo entre eles. Eles estavam unidos no mesmo propósito. E o próprio Deus chega a dizer o seguinte: agora não existe limites para aquilo que o homem tentar fazer. Irmãos, olha que coisa tremenda, extraordinária, o próprio Deus dizer: não há limites mais para aquilo que o homem tentar fazer. Por quê? Porque eles falam uma só língua e pensam a mesma coisa. Então existe um poder na comunhão sobrenatural que faz coisas miraculosas acontecerem. E nós vamos ver isso aqui. Tem um outro texto que fala assim, olha: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Uma pessoa tem uma determinada força. Quando ela se une a uma segunda, ela só não dobra a força dela. Ali está dizendo que multiplicou por 10. Existe um mistério nesse negócio na comunhão. Outro texto vai dizer assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aquilo que vocês concordarem, ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Mostrando aí a autoridade da igreja. A igreja decide, o céu assina. É isso que está dizendo. O que a igreja ligar aqui, primeiro acontece aqui, depois no céu. A gente acha às vezes que tudo primeiro tem que acontecer no céu, né? Ah, se Deus quiser, se Deus aprovar, se for da vontade de Deus. Então eu fico esperando Deus decidir. Eu fico esperando Deus fazer tudo. Enquanto Deus está esperando eu decidir, eu escolher. Deus está esperando eu orar. E está esperando eu agir. Porque Ele está falando: o que vocês ligarem aqui, será ligado lá. O que vocês desligarem aqui, falarem assim: não, isso não pode acontecer. Então o céu vai dizer: não pode acontecer. Se você disser dentro da sua casa: não, isso tem que acontecer, isso vai acontecer. E isso está dentro da palavra de Deus, é algo que Deus aprova na palavra dele, então o céu vai dizer: vai acontecer. Por quê? Porque vocês concordaram, ligaram. E ele continua: tudo que 2 de vocês, 2, concordarem a respeito de qualquer coisa, irmãos. Olha bem, não sou eu que estou falando, não. Olha bem, qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. É a comunhão. Concordarem aqui é algo com o coração. E é por isso que um casal dentro de casa tem que tomar muito cuidado quando há um distanciamento de ideias. Quando um casal começa a discordar muito um do outro sobre as coisas, cuidado. Por quê? Começa uma separação primeiro aqui.
começa propósitos diferentes, intenções diferentes. Um divórcio não acontece de um dia para o outro, mas é um processo de distanciamento. Esses dias uma pessoa conversando, ela e o marido são muito distantes, eles quase não se veem. À noite, muito, quando chega cansado, eles quase não se veem. Aí essa pessoa diz assim, eu sou muito fria em relação a isso. Eu não tenho essa vontade de ficar com meu marido, de ficar junto, não tenho. Algo estranho. Porque quando Deus diz para o homem que ele se uniria à sua esposa, é unir no coração, em propósitos. Essa coisa de que os diferentes se atraem, eu não acredito nisso. Eu acredito que os iguais se atraem. Aqueles que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos interesses, esses se atraem. É claro que em um relacionamento algumas coisas não serão 100%. Claro, às vezes o marido gosta de comer um tipo de alimento, a esposa de outro, certas coisas que são diferentes. Mas o mais importante dentro de uma casa, como criar filhos. Ambos têm que pensar da mesma forma, marido e esposa. Como criar filhos? Tem que haver comunhão de ideias. Onde aplicar as finanças? Tem que ter comunhão de ideias, claro, comunhão. Como trabalhar e servir no reino de Deus? Tem que haver comunhão entre os dois. Então aqueles propósitos que são primordiais, fundamentais para um relacionamento, tem que ser mesmo pensamento, mesmo sentimento. É o que Paulo dizia aos Coríntios, eu oro para que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo parecer. O próprio Jesus disse que uma casa dividida não permanece de pé. No mundo espiritual, até os demônios não lutam entre si, Jesus disse, porque o diabo sabe que uma casa dividida não permanece de pé. Então existe um poder na comunhão, irmãos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Isso é muito sério. Quando uma família começa a perceber que está havendo um distanciamento, cuidado. O primeiro passo para a discórdia, para a separação, é o distanciamento. Por isso que nunca deu certo, irmãos. Eu acredito que nunca vai dar casais que ficam distantes por muito tempo. Quando há viagens, projetos e um vai para algum lugar e fica muito tempo. É claro que existem exceções, mas há um risco. Porque a tendência, o natural, é o distanciamento gerar a separação. Então a gente tem que tomar cuidado e às vezes está dentro de casa. Mas existe uma separação. Cada um tem o seu dinheiro, cada um tem os seus amigos, cada um tem o seu trabalho, a sua ocupação. E como essa pessoa disse, eu quase não vejo meu marido. Quase não vejo. E eu sou meio fria em relação a isso. A questão de afeto, carinho. Cuidado. O casal tem que vigiar isso. E quando perceber, e pode ser por uma coisa nobre. É trabalhar, é estudar, é investir. Sim. Mas vocês se lembram que a própria Bíblia diz que o marido e a esposa não devem se afastar por muito tempo, senão para o jejum e oração. E não ficar muito tempo sem relação, chega a dizer isso. Relação de marido com mulher, para não sermos ou não serem tentados pelo maligno. Porque tem esse lado também. Que quando há essa separação por muito tempo, pode entrar a tentação. E quando existe essa vida de trabalho muito intensa também, pode se esfriar, porque o cansaço, o aborrecimento, o cansaço, a irritabilidade. Então por isso que às vezes aquilo que a gente acha que é bobagem, pouca coisa,
são princípios fundamentais. Que uma vez que você arranca o fundamento, tudo aquilo que você construiu, por maior que seja, vai para o chão. Por conta de princípios fundamentais que são a base, o fundamento, que é a família. Porque às vezes uma família pode alcançar muitas coisas, mas se o afeto, o amor, o carinho, a atenção, o trato não é desenvolvido, essa comunhão não é desenvolvida, a pessoa pode ser rica, milionária, e ter a vida destruída. Por quê? Porque não tem uma pessoa ao lado que é amada e que o ama. A relação com os filhos, pensa, quanta gente bem-sucedida aí que não tem relação com os filhos, relacionamento com os filhos. É uma inversão de valores. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A inversão de valores. Porque para Deus, o importante é essa comunhão, é esse amor entre família. Olha aqui. E quando esse Elias chegasse, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, para Deus, o mais importante é esse relacionamento de pai com filho, de marido com esposa. Por isso a gente tem que vigiar, irmãos, e pensar nisso. Conversar, dialogar. Olha, senta aí, vamos conversar. E às vezes vai ser uma conversa de 1 hora. Não, vamos conversar aqui sobre os nossos filhos. Vamos conversar sobre a obra do Senhor, sobre o nosso trabalho, as nossas finanças, sobre as nossas prioridades. O que está sendo bom para a gente, o que não está. Tem que haver, irmão, não pode. O casal não pode ficar sem conversar. E o marido ali tem que ter o respeito pela mulher, saber ouvir a mulher, e a mulher também respeitar o marido, honrar o marido. Tem que haver isso. Se a gente não tratar essas coisas em nós, se eu não consigo parar para ouvir a minha esposa, se a minha esposa não consegue me honrar, a gente tem que voltar para a Bíblia e falar bem assim, vem cá, vamos crescer nisso, nessa humildade, nesse respeito, nessa honra. Porque não interessa a gente ficar andando junto, a gente conquistar, a gente viver e não ter isso que é o mais importante. A gente viu aqui onde a comunhão é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer bênção? Você quer vida? Claro que nós queremos ser abençoados. Nós não queremos a maldição. Nós queremos a bênção do Senhor, a vida. Então, para isso tem que haver comunhão. Tem que haver amor. E a sabedoria divina é tão importante para isso. A sabedoria divina. Mas o Senhor falou que é importante ter essa comunhão. 2 são muito mais fortes do que 1. Que a força, ela não apenas dobra, mas se multiplica por muitos. Mas e quando os 2 divergem? Pensam diferente. Como que faz? Por exemplo, quando um serve a Deus, a Cristo, e o outro não. Como que faz? Na educação dos filhos, quando um pensa da maneira correta para educar o filho, ou os filhos, e o outro não. Como que faz? Essa é a pergunta, irmãos. Depende de qual dos 2 é mais forte. Irmãos, em uma luta, numa briga, vence quem é mais forte. Vence quem está mais preparado, quem está mais treinado. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando o marido e a esposa, um serve a Cristo e outro não, sabe quem vai vencer? Aquele que for mais forte. Se a pessoa que está equivocada, enganada, estiver tão cheia de influência maligna, negativa, e o outro não estiver tão cheio do Espírito Santo, do poder de Deus e de fé e da palavra, essa pessoa que está errada, equivocada, debaixo de influência demoníaca, vai conseguir destruir tudo. Vai destruir tudo.
Agora, se a outra pessoa, porque talvez aquele que pensa errado não está tão forte assim. Ele pensa errado, ele está afastado, mas ele não é uma pessoa, essa pessoa não é tão forte nos seus argumentos, nas suas convicções. Tem pessoas que estão caminhando errado lá fora, mas que estão precisando só de uma palavra, de um convite, de um abraço, e vem. Mas tem pessoas que estão caminhando lá fora que estão completamente convictas de que elas estão certas. Então tudo depende da convicção do outro. E tudo também depende da convicção do crente. Quando o crente, ele está convicto, e ele tem fé, ele tem amor, poder e sabedoria, ele terá uma vantagem sobre o outro. Da mesma forma, um pai está certo na educação dos filhos, a esposa não. Mas o pai é convicto, ele é determinado, e ele quer que a casa dele seja daquela maneira que Cristo determinou. O que vai acontecer? Ele vai conseguir ganhar, ensinar, influenciar a esposa e os filhos. Agora, se for o contrário, o pai não é convicto, não tem certeza, não está determinado, é crente, mas não tem certeza. E a esposa, que não serve ao Senhor, está determinada. Ela fala, ela determina, ela faz, o que vai acontecer? Ela vai destruir a casa dela. Então, em uma briga, vence quem está mais forte. Vence quem está buscando. Vence quem está se alimentando. E às vezes não vai ser nem no argumento. Às vezes é na oração. Às vezes é na fé que você está alimentando o seu coração. E você alimenta um pouco hoje, alimenta um pouco amanhã e um pouco depois. E medita na palavra e ora. O seu coração está se enchendo, está se fortalecendo. E aquilo que hoje talvez parece que perdeu o controle, parece que você vai perder essa batalha, não acredite nisso, porque amanhã você vai começar a ver a mudança dentro de casa, você vai começar a ver as coisas se acertarem. Por quê? Porque você continuou se alimentando, se alimentando. Quando o crente erra, irmãos, um crente que está ligado no céu, erra. E você olha para ele e fala assim, ah lá, ele errou. Saiba de uma coisa, ele errou. Mas amanhã você pode ficar surpreso com esse crente, sabe por quê? Porque embora ele erre, ele está constantemente se alimentando e meditando naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, nos erros dele, no acerto dele. E aí amanhã ele vai tomar uma decisão, uma atitude que vai te surpreender. Por quê? Porque ele continua se alimentando. Então pense dessa forma. Eu tenho uma batalha, eu tenho alguém que não concorda, eu tenho alguém que diverge de mim. E eu sei que eu estou correto, eu sei que eu estou no caminho certo. Então saiba de uma coisa, que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O poder que habita em você, e essa palavra é o maior poder que existe no universo. Então você vai agir quando você ora, quando você lê, medita, se alimenta. E cada oração que você faz, a cada mês, a cada ano que você ora, essa oração está mais carregada de fé do que antes. Ou seja, você começa a vencer essa batalha que antes parecia perdida. Porque a outra pessoa, embora esteja equivocada, embora esteja debaixo de influência maligna, ela não pode suportar o poder e a força que está sobre você. Então por isso que o lugar de crente é na igreja, para aprender, se alimentar e se fortalecer. Sabe por quê? Porque senão os adversários, os gigantes da vida, vão vencer. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar agora.